regresso para a última parte do programa e agora a consulta é de oftalmologia. A nossa convidada é a doutora Carla Ferreira, é médica oftalmologista e vem-nos falar de um tema... Olá, boa tarde. Está bem disposta? Tudo bem, sim. E vem-nos falar de um tema que é oculoplástica. Não sei se lá em casa já ouviram falar ou não, mas o que é certo é que agora vão ficar a saber tudo sobre esta área. Deixem-me dizer que vão poder participar. Se quiserem colocar questões acerca de oftalmologia ou se ficar com dúvidas desta conversa que vai ouvir, pode fazê-lo. 225-083-204. 225-083-204. Tem dúvidas acerca da saúde dos olhos do seu filho, do seu neto, não sei. Tudo aquilo que quiser pode aproveitar para colocar à nossa médica oftalmologista. Para já, vamos então perceber o que é a oculoplástica. É uma área de plástica, uma área mais de medicina mais estética ou não? Então, boa tarde também a todos os telespectadores. A oculoplástica é uma área que abrange quer as alterações estéticas, quer as alterações da função do que a gente designa os anexos oculares. Porque a verdade é que às vezes a parte estética condiciona muito a nossa visão. Não é? É facilmente entendível que se tivermos uma pálpebra a cair para cima do olho, não isto conseguimos ver. Não conseguimos ver. Isto é a ideia mais simples, mas certamente é mais complexo que isso. Sim, é bastante mais complexo que isso. Há outros problemas, nomeadamente desconforto, infecções, olho seco, que também têm a ver com estas alterações palpebrais. Mas, sim, a que salta logo à cabeça é a perda de visão exatamente por estas alterações. Falou de olho seco e sempre que nós abrimos a linha aos telespectadores há muitas pessoas a falar de olho seco. Porque como é que uma alteração na pele, não é, uma cirurgia tão exterior, altera a condição do olho? Todos nós... O olho seco é causado quer por uma alteração da produção da lágrima, mas também pela sua drenagem e pelo pestanejar, não é? Porque nós espalhamos o filme lacrimal... À medida que pestanejamos. Exatamente. Portanto, ao pestanejar, quem faz isso é a pálpebra. Há situações de pálpebras viradas para fora, por exemplo, em que a fenda descaídas, em que a fenda palpebral fica muito aberta, fica demasiado exposta. Portanto, isso faz com que a evaporação da lágrima ainda se dê mais depressa. As pessoas têm um olho muito mais seco. Se a lágrima já não seria boa, quanto mais a evaporar depressa, não é? E a oculoplástica entra em cena, por assim dizer, quando em idades mais precoces, em idades mais tardias. Que tipo de problemas resolve? Problemas mais da idade ou não? Abrange todas as idades. Temos alterações presentes quase desde o nascimento, embora, claro que o que chama mais a atenção são depois as do envelhecimento, mas é transversal a todas as idades, desde o nascimento até o mais os novo. bebés já podem nascer, por exemplo, com a pálpebra, em vez de ser virada para dentro, virada para fora ou vice-versa, Sim, não é? ou caída, ou o lacrimejo, que é o mais frequente até se calhar na consulta de oculoplástica pediátrica. Oculoplástica pediátrica, mas quem estiver lá a ver em casa deve recorrer a uma consulta de oftalmologia ou de oculoplástica? Depende. Depende do que for a questão, não é? Nós em oftalmologia temos vários oftalmologistas, exatamente, várias subespecialidades. O olho é assim uma coisa pequenina, mas tem imensa patologia lá dentro e nós subdividimos-nos nessas especialidades. Claro que quando está na subespecialidade errada, nós encaminhamos para outra, mas normalmente estas queixas de plástica são bastante exuberantes e claras em quem se devem dirigir. E traumatismos, tumores, esse tipo de coisas, também é uma área que vocês se dedicam ou não? Sim. Aí mais na área de reconstrução, não é? Como temos as fraturas da órbita, mas aí com o apoio da plástica muitas vezes, ou neurocirurgia. Temos lacerações, ou seja, feridas palpebrais, cães, gatos, quedas, é relativamente frequente. E acha que as pessoas lá em casa têm as dúvidas todas que eu tenho acerca da oculoplástica ou estão mais esclarecidas? As pessoas sabem que é uma subespecialidade assim tão importante?
Não, creio pois que não. não. Não, Parecia. desvalorizam muito. Pronto, é assim, a minha família tem toda um bocadinho, já todos temos assim as pálpebras caídas, ou isto virado, é da idade, deixe lá. Não estão bem alertadas para que nem tudo é apenas estético e pode também trazer uma importância muito grande na saúde Porque às dos vezes olhos. os problemas podem começar de facto como coisas estéticas, mas evoluem Exatamente. rapidamente até condicionar a Sim. visão, não é? Sim, sim. Pode ser esse o caso. Exatamente. Eu trago depois alguns exemplos de imagens que podem Mostrar isso mesmo. Exatamente, ajudar Mas as podemos pessoas ir a mostrando também e falando. São casos, trouxe o antes e o depois ou como é que é? Não, trago quase sempre o antes. Acho que só tenho um caso que trouxe o depois. Decidi não trazer muitas imagens para não maçar as pessoas, mas aquelas mais frequentes com que as pessoas se possam Vamos lá ver identificar. então. Então que problema temos aqui? É assim, Aqui. eu olhando, eu não sou médico, eu olho não vejo problema nenhum. Mas então qual é o problema que temos aqui? Aqui temos um excesso de pele na pálpebra superior. Se olharmos para as pálpebras superiores das senhoras das imagens... São duas pessoas? São duas pessoas. Ok. São. Têm excesso de pele. Na de cima é puramente pele. Na de baixo tem também um bocadinho de bolsas de gordura que as pessoas Nota-se sim que costumam está queixar-se. mais preenchido o espaço Exatamente, das gorduras. Mas sim. isto então, uma plástica, por assim dizer, lifting, não sei, não resolveria estes casos? Não, é mais simples que isso. O lifting exige... É toda a cara, não é? Pois. Sim. Aqui nós removemos apenas aquela pele, músculo, bolsas de gordura, o que estiver em excesso. Depois a pessoa fica com um aspecto muito mais rejuvenescido. Aqui resolveriam só os casos a pele de cima ou de baixo? Aqui a senhora da fotografia de baixo também tem ali... Também tem bolsas em baixo, sim, não é? Sim, sim. Eu depois trago mais à frente. Se me puder passar as imagens para as seguintes. Sim, vamos passando, sim. Aqui nestas duas senhoras vê-se que é mais um problema estético. É mais estético, É era mais isso que eu queria estético, dizer, sim, é que eu mais estava a estético, pensar. é mais o aspecto envelhecido, cansado que as senhoras têm. E as pessoas quando se deparam assim com problemas estéticos, com a idade, Sim. no fundo, Muitas vezes vão não... à oftalmologia? Não, era isso Vão ao mesmo. cirurgião plástico e dizem, Muitas eu gostava de vezes. tirar esta pele aqui, depois vão por ali fora. Sim, muitas vezes é encarado como uma área da cirurgia plástica e as pessoas não estão alertadas para que há oftalmologistas que também fazem isto. Claro que, sendo um problema só estético, se calhar Sim. podem ver qual das áreas Exatamente. preferem ir, não é? Exatamente, O trabalho sim. será semelhante. Os colegas também fazem. Lidamos um bocadinho de forma diferente com é uma abordagem um bocadinho diferente entre uns e outros, tendo em conta que a anatomia do olho para nós se calhar somos mais delicados. mais familiar, não é? Sim, Eu sim, percebo. sim. Muito Sim. bem. E é uma coisa fácil ou difícil de se resolver? Por exemplo, as bolsinhas fácil. em cima e em baixo. É fácil, Fácil. é diferente. Ok. Em cima e em baixo é diferente. Em cima, nós conseguimos esconder a cicatriz muito Fica bem. aqui numa linha muito fininha, Exatamente, nesta transparente. linha que nós temos, nesta prega natural, e a linha fica imperceptível. Ao fim de 1 mês, 2 meses, está praticamente imperceptível. Não se nota que a pessoa foi operada. Pós-operatório é bastante simples. É? Opera num dia e vai para casa? Não. Sim. É? Sim, Ambulatório? sim. Com anestesia local, um Com procedimento anestesia com local? anestesia E resolve local. esse problema assim rápido? Verdade. Ah, Verdade. Consequência maior será ficar um bocadinho pisado, não é? Nos primeiros Ok. dias as pessoas ficam de facto pisadas, mas pronto, ao fim de 1 semana, 2 semanas... e há assim complicações? Há coisas que impedem as pessoas de fazer... Porque há muitas pessoas, eu estou-me a lembrar, Sim. agora, olha, vieram à minha cabeça imensas pessoas à minha volta que têm este tipo de Sim. problema. Porquê é que as pessoas não resolvem? Têm medo? É por ser o olho uma estrutura muito frágil? Também... Mas há algum risco de perder visão, comprometer visão? Não. Quanto muito uma infecção ali dos pontos... Será o máximo que pode acontecer à partida, não é? Sim. Ou a sutura não ficar ali perfeitinha, haver às vezes rebenta-se um pontinho, tem que se dar mais um jeitinho, mas não. E em baixo disse-me que era diferente, totalmente diferente. Sim, em baixo sim. Porque em baixo... eu depois Vamos ver, sim. Em baixo é o quê? Não, estas imagens aqui ainda era da superior, Sim. a que está ali, da pálpebra superior, quando tem um caso já patológico. Esta senhora e este senhor, a senhora da foto anterior Sim. dizia que precisava de colar fita cola
para conseguir ver a televisão à noite. Meu Deus, a sério? E fez isso durante anos, se calhar até perceber que podia resolver. Exatamente, até numa consulta de oftalmologia alguém lhe dizer: a senhora não quer tirar isto. E disse ela: não sabia que podia, isso faz-se. Ela colava fita cola para suspender a pálpebra e conseguir ver a E porquê é que acontece esse televisão. excesso de pele? Tem mesmo a ver com a idade, não é Tem problema mesmo a ver nenhum, com não a é idade. doença. Não. Tem mesmo a ver com a laxidez que a pele e o resto dos tecidos vão ganhando com Muito bem. os anos. Em baixo, então? Em baixo, vamos passar este senhor também. Sim. Depois, em baixo, aqui como este senhor. Há duas abordagens Isto é estético possíveis. só ou não, doutora? É, nas de baixo é mais estético, porque nas de Mas cima... condiciona imenso, porque é fechar Sim. o olho e sente ali Sim, uma inflamação ao ler, enorme. mais ao ler, que se nota É verdade, às vezes sim. aquilo assim. Enquanto na de cima é mesmo um peso para abrir as pálpebras. Nós temos dois tipos de abordagem para as inferiores. Uma por via interna, que não deixa qualquer cicatriz. Nós abordamos por dentro, rebatemos aqui uma estrutura e abordamos pela conjuntiva e conseguimos remover a gordura, as bolsas de gordura em excesso ou reposicioná-las sem qualquer cicatriz, sem pontos, nem sequer são precisos pontos. Vai por dentro do olho, por aqui por um buraquinho que já está Exatamente. feito, é só entrar e limpar, assim, coisas muito simples. Isso. No entanto, isto é uma abordagem mais usada para pessoas mais jovens, em que o problema são as bolsas, mas não a pele em excesso. Certo. Quando a pele também está em excesso, podemos usar na mesma esta técnica combinada com remoção de pele ou usar também uma das rugas naturais que temos, uma das nossas pregas naturais para esconder a cicatriz e remover o excesso de Ou de seja, pele. se calhar remover as bolsinhas de gordura da parte de baixo pode ser um bocadinho mais complexo. Não é por aí? Não. Mas tem duas fases que se podem fazer na mesma operação, na mesma Sim, altura? sim, podemos fazer por via interna, por forma a não deixar a cicatriz, mas se depois às vezes há aqui um cantinho, sobretudo aqui nestes cantinhos, e nós fazemos o que chama-se um pinch, assim, ali apanhar aquele bocado de pele e não deixa na mesma cicatriz, é praticamente Pós-operatório é imperceptível. igual a operar as pálpebras de cima? Não. Tenho a vantagem de muitas vezes não ter pontos A para sério? Pois, remover. claro. Desvantagem, as bolsas de gordura às vezes são dolorosas a remover. Podemos ter de sedar, a anestesia local é suficiente e fazemos com anestesia local, mas para evitar algum sofrimento, se calhar convém sedar um bocadinho e a pessoa pode ficar mais pisada do que nas superiores. As de baixo pisam com mais facilidade. De qualquer forma, não há que ter medo nenhum, porque de facto nenhuma complicação nenhuma grave. complicação há Não, depois destas coisas. não, Muito não. bem. Podemos continuar a ver os casos então. Sim. Ainda faltam Então. mais casos, já resolvemos a pálpebra de cima e a pálpebra de baixo. Oh, quantos faltam? Faltam De facto, a imensos. pessoa começa a fazer este programa e acha que já entende muita coisa de medicina. Nada. Pronto. Faltam imensos. Ai, não acredito que é mesmo a Isto senhora. exatamente, Não este é um acredito. antes e um depois. É? Das 4 pálpebras, intervenção nas superiores Nas e quatro inferiores. fica uma mulher diferente. Até já o risquinho da maquilhagem se nota. A Ai, não senhora acredito. está- É. E esta senhora, sou doente, sou paciente? Não, Não é esta sua? é de um colega. Eu queria saber se ela demorou muito tempo a tomar esta decisão ou não, porque fica uma pessoa diferente Fica. para melhor. Parece mais São nova. décadas. Décadas, é a verdade. É que às vezes as pessoas pensam, eu ganhei estas bolsinhas de gordura, os olhos ficam assim muito fofos, de um ano para o outro ou em 2 anos. Mas não, as pessoas rejuvenescem É décadas. uma diferença muito grande às vezes. Muito bem. Aqui então resolveu a parte de cima e a parte de Sim. baixo também. Sim, pode-se fazer ao mesmo tempo ou em 2 tempos separados. Fazer primeiro dois as de tempos cima diferentes. e depois as de baixo, para a pessoa não ficar tão desconfortável. Tão desconfortável, claro. Porque de facto, se fizer sempre em cima e em baixo, Sim, depois a pessoa fica quer assim. trabalhar e pode É ter mais algum desagradável. condicionamento, Sim, não é? sim. Muito bem. Depois então, o próximo caso é um homem, vamos lá ver. Sim. E aqui... Isto já não é só estético. Não, aqui está. Nem pouco mais ou Isto menos. chama-se um ectropion. Que é o quê? São as pálpebras virarem para fora. Mas isto aconteceu de repente ou é uma pessoa que já vive assim há muito tempo? Depende dos casos. Temos várias causas. A mais comum é de longe a idade. A idade. Novamente, a idade. Pode ser também uma cicatriz, algo que repuxe a pele. Por exemplo, uma lesão, às vezes aquelas verrugas de grandes dimensões repuxam a pele Pesam, para baixo. Exatamente. Muito bem. E este Exatamente. senhor corrigiu em cima e em baixo também. Não, ali são 3 senhores.
São Porque 3 isto pessoas. pode ser uma coisa, São pode 3. ser aquela fotografia de cima, o senhor tem uma coisa ligeira. E depois vemos nas fotografias como progressivamente maior gravidade. Ou seja, se a pessoa não resolver, atinge a pálpebra toda, sim. atinge a pálpebra toda. Sim. São imagens um bocadinho assustadoras e eu pergunto-me como é que às vezes as pessoas vivem tanto tempo assim, mas de facto Mas desconhecem que há a solução, não é? vivem. Ou pensam que a Exatamente. solução é algo complicadíssimo. E vão convivendo com o desconforto que isto causa. E com dor, se calhar não. Sim, porque isto expõe aquilo que falávamos no início do olho seco, isto expõe imenso a fenda palpebral, à desidratação. Pois claro. Muito bem, continuamos a ver aqui casos. Estou fascinada com a oculoplástica. É verdade. E não sou só eu, uau, isto é incrível. Muito bem, este caso aqui. Aqui é exatamente o contrário. É a pálpebra virada Vira para dentro. Exatamente. E as pestanas Muito bem. ficam lá dentro também a agredir o olho? A friccionar constantemente o olho. São pessoas que também às vezes recorrem à fita cola, aprendem esta tática, colam uma fita Sozinhas, cola não na é? vertical. Sim. Mesmo nós, enquanto aguarda por cirurgia, sugerimos isso às vezes. Ai, sim? Sim, enquanto aguarda a cirurgia, naqueles dias, pode fazer isso. Claro que não é uma solução. Isto são 3 casos diferentes também, Exatamente. com Também vários níveis de gravidade. Isso. O primeiro, certamente, o mais ténue, não é? Aquela Sim, imagem que aparece sim, ali sim. primeiro. E o senhor ali do canto, se não estivesse a olhar para cima, aquilo está claramente a friccionar o olho. Pode provocar feridas que E vê-se, infectam. o olho está todo vermelho, Sim. vê-se que está Para além em do sofrimento. desconforto, neste caso, pode mesmo perder a visão. Pode perder a visão? Pode perder a visão. Muito bem. Portanto, continuamos, vamos lá avançar, mais casos ainda, estamos sempre a aprender. Vamos ver o próximo. Aqui. Isto é uma verruga, não? Exatamente. São as pequenas lesões que também temos, que podem ser desde inocentes verrugas aos sinais, e ali na pálpebra de baixo, aquela lesão não é benigna. Não é benigna. Uma lesão que se calhar passaria despercebida, nós estamos a repuxar a pálpebra para a conseguir ver, e é uma visão de microscópio, mas muitas vezes, sobretudo enquanto é pequenina, a pessoa nem sabe que tem aquilo, claro. Pois, Exatamente. claro. Vai a uma consulta de rotina, se calhar, de oftalmologia e percebe que tem ali... Exatamente. E infelizmente não estão também alertadas para que, à semelhança de toda a nossa pele, as lesões não são necessariamente benignas, podem ser malignas. Muito bem. Vamos ver então este caso aqui. Isto é o quê? Isto não é terçolho? Exatamente, É. São exemplos. Mas não passa? São exemplos dos terçolhos. Os terçolhos, aos que passam espontaneamente, a pessoa 2, 3 dias e aquilo Eu passou. sei um truque, não sei se pode dizer na televisão se resulta muito lá. Das grávidas. Das grávidas? Não. Não tem a ver com a gravidez. Mas que é pôr uma compressa de água morna e aquilo vai largando Exatamente. um bocadinho da porcariazita, é assim? Exatamente, é mesmo isso que nós recomendamos nas fases agudas, em que estas lesões aparecem, que aqui são água, molhem umas compressas, uns discos aquilo vai desmaquilhantes. Sim, tem que carregar um bocadinho. Carregar, exatamente. O calor ajuda a tornar aquele material mais líquido, mas depois tem de carregar para expulsar. Okay? E qual é o truque fosse uma das espinha. grávidas? Eu não o conheço, pensou mas que... há várias pessoas que me contam, que andam à procura de uma grávida, mas acho que não resulta. Pronto, está bem. Ora bem, agora passamos para as crianças. Sim. São crianças que estão na imagem. Os terçolhos são também muito comuns nas crianças. Os terçolhos são muito comuns nas crianças quando não tratados numa fase aguda, tornam-se crónicos e depois só com exercício cirúrgica, está bem? Mas são lesões benignas. Muito bem. Aqui, Sim. estas são de facto crianças. Isto chama-se uma ptose, a pálpebra caída. Isto também pode acontecer nos mais idosos. Aqui são ptoses congénitas, mas pode acontecer nos mais idosos. O que é que aqui é importante saber? Porque é que isto aconteceu? Muitas vezes são benignas, os meninos nascem assim, aliás, na grande maior parte deles não há problema nenhum, nasceu assim. Tem de se resolver. Exatamente. E nas idades mais avançadas tem que se ver se há outros sinais associados, porque podem ser apenas um sintoma de uma doença. Ok. Ou o envelhecimento normal e o músculo deixar cair a pálpebra. Ok. Nas crianças, temos de ver sempre a parte se está a tapar a visão ou A não. perturbar ou não. Exatamente. Muito bem. Esta última imagem. Acho que tinha aqui uma anteriormente que era só para explicar
Não há uma antes? Não sei, já estamos a ficar sem tempo, doutora, por isso é que estamos aqui É a o aparelho talhar. lacrimal, o nosso lacrimejo. O lacrimejo que é muito frequente e que a oculoplástica... Pronto, cá está. Exatamente. Fazemos tudo por si. Nós temos ali um ponto lacrimal que está Sim. ali naquela seta, que é a entrada das nossas lágrimas. Nós até conseguimos ver se puxarmos isto para fora. Exatamente. E que drenam para o nariz. Muito bem. Há obstruções que podem ocorrer aos vários níveis, desde a entrada, que está apertada, que pode estar descaída. Como disse, nós só devemos ver se puxarmos a pálpebra. Pois. Se não a puxarmos, não é suposto ver. E na imagem então que tinha à frente, tinha um senhor com a pálpebra um bocadinho descaída ali naquela zona e, portanto, que lacrimeja. Uma criança que lacrimeja, que isto também é muito frequente. E depois, não é só o lacrimejo, isto Muito pode bem. causar infecções graves. Pronto, ficamos a compreender tudo um bocadinho sobre a oculoplástica. Nós prometemos que abrimos a linha às chamadas, já temos pouco tempo, mas vamos acelerar um bocadinho. Temos o Francisco Cunha, 76 anos, e a esposa quer fazer uma pergunta, que é Maria Cunha. Olá, Francisco, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pode colocar a Olha, sua questão, parabéns pelo Francisco. programa. Obrigada. É o seguinte, eu queria perguntar à senhora doutora, eu sou diabético. Está-me a ouvir? Sim. Eu sou diabético e ando em consultas no hospital dos olhos. Sim. E fui operado ao olho esquerdo, fiquei muito bem. Tirei uma catarata, puseram uma lente, fiquei muito bem, ver ao perto e ao longe. Depois, passados meses, fui operado ao segundo, ao olho direito, Sim. e fizeram a mesma coisa e deixei totalmente de ver ao perto, mesmo com os óculos que eles me receitaram. Eu queria perguntar à senhora doutora se terei que ir novamente a uma consulta ou o que é que é de fazer. Pronto. O seu problema agora é só para perto, é isso? É ao perto, ao perto. Só para perto. E- Ao longe vejo mais ou menos bem. Ao perto é que não vejo nada, nem com os óculos. A primeira questão aqui será rever os óculos, porque às vezes a lente pode não ser exatamente o que foi prescrito, haver algum engano. Claro. O mais frequente nem é isso, é a montagem da lente nos óculos, se forem os óculos progressivos. Nós vemos para longe pela parte superior da lente e vemos para perto na porção inferior da lente, quando olhamos para Mas baixo. os óculos só foram para ver ao perto. São só de perto. Então pode ser o problema dos Pode óculos ser, mesmo. Mas sim. tem que ir que ao oftalmologista ou ao sítio onde fizeram os óculos? Pode dirigir-se Foi primeiro para medir receitado no lá, hospital. mas deve fazer uma consulta de oftalmologia. Pronto, Isso Sr. deve Francisco. fazer. Convém ir ao seu médico Para ver. oftalmologista, leva os óculos e eles veem se estão direitinho. Exatamente. Tem de passar rapidamente à sua esposa, que estamos a ficar sem tempo. Pode ser, Muito Sr. obrigado, eu vou passar então. Obrigada. Obrigado. Que é a Maria então tem que ir ao Cunha. hospital, não é? A Ao- consulta. Sim, é Muito melhor. obrigado, eu vou passar então, vou passar. Passe. Maria Cunha, 76. Maria, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sra. doutora. Então Boa tarde. diga. É o seguinte, eu vou ser rápida, que é uma pergunta muito rapidinha. Eu já fui operada às cataratas há 4 anos e também fui operada às 2 vistas. Eu tenho glaucoma. O que acontece? Eu sou uma pessoa baixinha, muito próxima de estar a cozinhar no fogão e há uns dias atrás, mais há um mês mais ou menos, acontece que me saltou para uma das vistas óleo. Fiquei um bocado atrapalhada, fui lavar com água, é certo, enxuguei assim. Só que eu agora sinto uma diferença na vista que eu não sentia. E de vez em Pois. quando sinto assim um bocadinho baixa e depois também umas picadelas. E eu estou assim a pensar... Isso foi há se eu quanto hei de tempo, conseguir- Maria? Como? Isso foi há quanto tempo? Isto para aí há um mês. Pronto. Mais ou menos. E não Eu recorreu... estive a pensar, sei de ir ao oftalmologista que foi que foi Sim. até no IPO. Maria, onde eu vamos- ando a ser vamos ver tratada. o que diz a sua Eu hei de ir lá doutora. queixar-me ao médico ou não, ou se eu deixo passar a ver se isto passa. Vamos ver. Na altura foi pena não ter recorrido a uma consulta ou uma urgência, porque o salpico do óleo provavelmente entrou na sua superfície ocular e fez um dano. E então, como não tratou na altura, foi ficando aí com uma inflamação. E agora esses sintomas são da inflamação. Mas, em princípio, estas coisas com umas gotinhas nós conseguimos resolver. Tem de ir ao médico. Exatamente. Não se pode automedicar, não é? Não se pode automedicar, nem ir à farmácia. Deve ser vista, a ver as consequências desses Mas salpicos. no IPO, estava a Maria a perguntar, no IPO onde se seguida tratou o lá? glaucoma,
Se Ou tiver pode- lá acesso à consulta, sim, senão... Não vai com o Sr. Manuel, com o marido, Exatamente. ao oftalmologia e fazem 2 consultas numa só. É exatamente. Muito obrigada, muito bem. Obrigada a todos aqueles que participaram. Prometemos trazer a antena outra vez à oftalmologia, que temos muitas chamadas, só que o nosso tempo já acabou. Doutora Carla Ferreira, obrigada por ter vindo aqui ao Obrigada, eu. programa. E nós voltamos amanhã às 3 da tarde. Até lá. Até amanhã.